importante que está ocorrendo agora é um estudo para uma nova reforma trabalhista que foi encomendada pelo governo de Jair Bolsonaro e que propõe uma série de mudanças nas regras de pagamento de verbas ao trabalhador demitido sem justa causa. Coloca na tela aqui para mim essa reportagem que está super explicada, está muito interessante, está lá na aba de economia, mas está na página principal do UOL, falando justamente desse estudo. E eu acho que o ponto mais forte aí de debate é o fim do pagamento da multa de 40% do FGTS. Sempre há essa discussão de quando o trabalhador é demitido sem justa causa. E também há uma proposta de unificação do FGTS e do seguro-desemprego. Aqui tem todas as explicações, mas eu queria chamar o autor dessa reportagem, que é o Fabrício de Castro, a conversar conosco ao vivo aqui no All News. O Fabrício já está conosco? Olá, Fabrício! Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao All News. Boa tarde, Fabiola, boa tarde a todos. Explica pra gente o que está em discussão, né? O governo nega que vá haver essa nova reforma, no entanto, encomendou um estudo, é isso, Fabrício? É exatamente isso. Em 2019, foi formado um grupo, Fabiola, por especialistas da área trabalhista. Foram chamados para esse grupo economistas, juristas da área de trabalho. E a ideia, quando esse grupo foi formado, por iniciativa do governo, mais especificamente por iniciativa do Ministério da Economia, era estabelecer algumas regras que poderiam ser mudadas para uma nova reforma trabalhista. Basicamente, era um planejamento de reforma trabalhista. Sobre essa questão específica do FGTS, uma das mudanças que é cogitada é o fim do pagamento da multa de 40% sobre o FGTS ao trabalhador. Mas aí tem um detalhe, Fabiola, bastante importante, que é o seguinte: as empresas elas não deixariam de pagar esses 40%. Só que esses 40% iriam para o governo, né? A empresa continuaria pagando, esses recursos iriam para o governo e, em contrapartida, o governo depositaria a parcela que é do seguro-desemprego hoje, né, que é depositada ao trabalhador que é demitido, num fundo único, que seria o fundo do FGTS. É uma mudança na dinâmica, né? Essa mudança de dinâmica... Mas, Fabrício, mas o trabalhador teria direito a esse valor? Não. Ele teria direito a parte desses valores. Na verdade, o que o grupo sugere é que o governo, durante os primeiros 30 meses de vínculo empregatício do trabalhador, né, quando o trabalhador é contratado, que o governo faça depósitos nessa conta de FGTS, nessa conta única, nesse fundo único, que seriam depósitos que hoje seriam os recursos que estão vinculados ao seguro-desemprego. Então, o trabalhador foi contratado, a empresa, o governo faria esses depósitos durante 30 meses desses recursos no fundo do trabalhador. Só que lá na outra ponta, né, essa é a diferença, lá na outra ponta, quando o trabalhador fosse demitido, ele não teria mais direito ao fundo de garantia e não teria mais, ou melhor, ele não teria mais direito ao seguro-desemprego, correto? E, ao mesmo tempo, ele não teria mais direito aos 40% do FGTS. Só que a empresa continuaria depositando esses 40% para o governo, né? Qual que é a lógica nisso? O depósito desses 40% na conta do governo é que bancaria esse depósito de recursos no início da contratação do funcionário por 30 meses. É uma mudança, né, de estrutura em relação a essas verbas trabalhistas. Na prática, para o trabalhador, até para ficar mais claro, Fabiola, o que mudaria? Quando o trabalhador fosse demitido, ele não teria mais acesso ao seguro-desemprego, ele continuaria tendo acesso ao FGTS, mas em algumas condições diferentes, né, as regras mudariam. E o governo, por que ele está fazendo isso? Porque ele acredita que, da forma que hoje o sistema está organizado, quando um trabalhador é demitido, ele tem acesso ao FGTS, aos 40% da demissão,
né, sobre o FGTS e ao seguro-desemprego. Uai, seu app de vídeos curtos.